Passo agora a palavra ao paraninfo da turma, o professor César Saldanha Souza Júnior. Magnífica senhora reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora Vrana Panizi, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Carrion, digníssimo diretor da nossa faculdade, excelentíssimo senhor doutor Plínio de Oliveira Correa, vice-diretor da nossa casa, eminentes professores homenageados aqui presentes, professora Carmen Camino, professor Danilo Kniznik, professor Norberto MacDonald, professor Ovidio Batista da Silva, senhoras funcionárias tão queridas, homenageadas, homenageado especial, senhor Carlos Henrique Gutierrez, queridas afiliadas e queridos afiliados, bacharéis da turma do turno da manhã deste segundo semestre de 1996, recém-encerrado. Minhas senhoras, meus senhores, já se passaram 34 anos desde quando, pela primeira vez, entrei em uma sala de aula como professor. Cursava o então primeiro ano noturno da nossa faculdade, quando comecei a lecionar, e relembro isso com saudade, no município de Gravataí, noções de organização social e política brasileira. Desde o início, compreendi que, aliada aos desafios do mundo jurídico, essa era a minha vocação. E ao longo desse tempo, em cidades tão distintas como Santa Cruz do Sul, Brasília e São Paulo, capital, dentro das minhas limitações, lutei sempre para guardar fidelidade a essa vocação. Com ela, procurei até identificar a minha personalidade. Em minha experiência de vida, o mais importante do magistério está nas possibilidades riquíssimas da relação professor-aluno. O professor, na verdade, não ensina ninguém. O que ele pode e deve fazer é proporcionar aos alunos as melhores condições possíveis para que eles, e só eles, aprendam. Os alunos, e eu diria melhor, os educandos, estão no princípio e na finalidade da relação educacional. O professor é e deve ser um meio, importante sem dúvida, mas um meio para que a relação de educação produza frutos. O professor educador é e deve ser um servidor, o primeiro e mais importante servidor de seus alunos.
Aliás, a maior lição existencial e prática que um professor pode deixar aos seus alunos é a lição do serviço, e do serviço com amor e por amor. A educação em si mesma, em toda a sua complexidade, cabe inteirinha na seguinte fórmula: preparação de cada pessoa para o serviço aos outros e à sociedade. Minhas afilhadas e meus afilhados, dentre os frutos deste serviço denominado magistério, o mais belo é o da amizade, sincera e profunda, entre mestres e discípulos. Amizade vivida e sofrida, que se constrói no dia a dia da sala de aula. Amizade que se nutre no respeito recíproco, na humildade de parte a parte e na busca não preconceituosa da verdade. Amizade que se solidifica na descoberta das nossas próprias limitações e dos nossos defeitos, e que vai ganhando densidade na medida em que somos capazes de nos compreender e de nos aceitar uns aos outros. Amizade que nos vai impelindo a sermos melhores, mais puros e desinteresseiros em nossas relações, mais dispostos à doação e ao serviço. Desde o início, em todas as turmas pelas quais passei, sempre fiz amigas e amigos. Amizades que guardo para sempre. Neste semestre, porém, a vossa turma, em seu conjunto, decidiu expressar-me sua amizade de uma maneira muito especial e inteiramente nova para mim. Escolheu esse modesto professor de província como seu paraninfo. Em minha consciência, digo com sinceridade, estou convencido de que muito pouco fiz para merecer a nobilíssima distinção. Recebo-a como um dom gratuito da vossa capacidade de amar e de exprimir sentimentos. E amar, quem sabe, aquele que, no momento, pelas suas deficiências e pelas suas fragilidades, quem sabe, era o que mais necessitasse de incentivo para prosseguir na sua caminhada. Mas não devo esconder o conforto e a alegria que o vosso gesto produziu neste coração, já, digo hoje, de antigo professor, que pela primeira vez em sua vida é contemplado com este tão elevado galardão.
E se vossa generosidade me permitir, minha alegria é tão grande que quero dividi-la com a alegria e a honra, com a galeria de nomes que escolhestes tão significativamente como homenageados. Professora Carmen Camino, professor Danilo Kniznik, professora Judite Martins Costa, professor Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, professor Norberto da Costa Caruso MacDonald e professor Ovídio Batista da Silva. Pleiade de continuadores da tradição de grandes mestres desta casa e que combinam uma reconhecida competência técnica, capacidade didática e invulgar dedicação aos alunos. Mas quero dividi-la também com os servidores, com as servidoras homenageadas, senhora Ades Tereza Sanches e senhora Naila Touguinho Lomando, que neste momento difícil, porque passa a administração federal, muito bem representam, e como valorizo isso, o corpo de funcionários que mantém a casa aberta e funcionando, dos seus departamentos e comissões até a indispensável biblioteca. E também admiro e louvo a escolha de um homenageado especial, senhor Carlos Henrique Gutierrez, que, ao seu modo muito competente, ajuda a nós todos, professores e os alunos, no seu métier de tornar acessível a cultura a baixo custo a todos nós. E se vossa generosidade ainda mo permitir, quero compartilhar esta alegria com toda a comunidade da Faculdade de Direito, comunidade que daqui a 3 anos estará comemorando o seu primeiro centenário. E eu faço na pessoa que aqui apresenta essa instituição, a figura ilustre do nosso amigo, operoso e digno diretor, professor Eduardo Carrion. Afilhadas e afilhados, a que missão fostes chamados a abraçar? A resposta mais simplesmente humana, diria, e já ouvi aqui, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, consultores jurídicos, diplomatas, políticos, professores. Estas opções fiquem para amanhã, o day after, com o qual nós, os mais antigos, também nos defrontamos com angústia e que vai passar a dominar as preocupações de muitos. Mas esqueçamos isto por enquanto. A resposta que buscamos nesta noite memorável é mais exigente. A que missão nós, mulheres e homens do direito, somos convocados? Quer seja como advogados, magistrados, promotores, professores ou políticos. Se tomarmos como inspiração, que aliás o foi também do discurso do acadêmico Carlos Horbach, se tomarmos também como inspiração o mais belo e profundo discurso que a história registra, o conhecido Sermão da Montanha,
súmula de todas as virtudes evangélicas, lá encontramos a seguinte promessa: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Assim, se aqui também fosse possível sintetizar, numa única fórmula verbal, todas as virtudes sociais, nenhuma expressaria melhor os valores superiores do Estado, da política e do direito do que a expressão construção da paz. Atual nos anos históricos de Jesus Cristo, atualíssima hoje e, acredito eu, atual sempre, enquanto a condição humana estiver presa ao tempo. Construir a paz, e falando mais em termos contingentes concretos, construir uma ordem de paz possível, exige ao mesmo tempo e equilibradamente a luta por 5 grandes valores: a liberdade a ser defendida, a justiça em todos os seus níveis a ser realizada, a igualdade a ser estendida para todos, a segurança a ser preservada, a prosperidade a ser alcançada. A paz é obra da justiça, reafirmava o lema da turma que se formou em março de 1969 e a qual esse professor pertencia. Mas a paz também é obra da liberdade, é obra da igualdade, é obra da segurança, é obra do desenvolvimento. Observe-se que a vocação do jurista é, sociologicamente, cada vez mais importante e estratégica. No passado, a construção da paz, em termos sociais relevantes, também se fazia por uma série de outras instituições nascidas da própria sociedade, famílias extensivas, influência das igrejas e tantas outras entidades. Hoje, porém, na sociedade de massas, cada vez mais globalizada, enfraqueceram-se os instrumentos sociais espontâneos de integração social. E a tarefa de promoção da paz sobrou para a política e para o direito. A política e especialmente o direito se encontram hoje cada vez mais sobrecarregados dessa missão. E se pudermos antever o futuro, essa sobrecarga tende a crescer exponencialmente. O operador do direito ocupa uma posição cada vez mais estratégica na preservação e no desenvolvimento do convívio social. Não digo isto para agradar-vos, digo mais, é para lembrar-vos, no umbral da carreira jurídica que começarão em breve, os formidáveis desafios que vos esperam. A construção da paz é uma missão multifacetada e se espalha num grande espectro de profissões e funções. Ela começa nos espaços municipais e vai se ampliando à esfera universal. A crescente globalização das relações humanas, puxada pelo avanço tecnológico na área das comunicações e pela expansão crescente da economia internacional, não nos iludamos,
veio para ficar. Entretanto, a globalização traz com si perversidades e exclusões brutais, que só poderão ser vencidas por meio do desenvolvimento do direito e da política, de um direito internacional, comunitário e supracomunitário principalmente, que promova a justiça e a igualdade a todos os povos, numa nova e verdadeira ordem social internacional solidária, que rompa as grandes distinções e discriminações do mundo contemporâneo. Afilhadas e afilhados, aproxima-se a hora do encerramento. Resta uma última reflexão. Aprendemos bem na faculdade que o direito é uma atividade de ajustamento de todas as relações sociais ao bem comum da sociedade. Ora, essa atividade de ajustamento das relações sociais admite uma diversidade de conformações. Dentre todas as realizáveis conformações jurídicas históricas, quais seriam aquelas que se aproximam do ideal de verdadeiro direito, merecedoras do inteiro nome de direito e pelo qual devemos lutar? O primeiro e fundamental critério decidistes escolher como lema: só há verdadeiro direito se a eminente e igual dignidade de todas as pessoas humanas estiver no fundamento e na finalidade do ordenamento jurídico. Em verdade, a pessoa humana é o fundamento e a finalidade, não apenas do direito, mas do inseparável trinômio direito, sociedade e Estado. Nossa Constituição, no seu dispositivo mais importante, o artigo 1º, inciso 3º, afirma que a dignidade da pessoa humana é o fundamento do Estado democrático de direito no Brasil. Nossa Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, propõe como finalidade deste Estado brasileiro o bem de todos, ou seja, o bem de todas as pessoas humanas, naquilo que todos temos de comum, vale dizer, a dignidade humana. A pessoa humana apresenta uma dimensão de luz, a sua dignidade, e outra de sombra, a sua contingência e fragilidade. Em sua dimensão de luz, na sua dignidade, está a sua capacidade de amar e ser solidária, de buscar e fazer o bem. Na sua dimensão de sombras, está a sua contingência, sua vulnerabilidade ao mal, ao ódio, à violência e à opressão sobre o outro. É a dimensão de luz da pessoa humana, sua capacidade de amar e de ser solidária, de buscar o bem, o que torna o direito, a sociedade e o Estado possíveis. E é a dimensão contingente da pessoa humana, sua debilidade frente ao mal, que torna o direito, a sociedade e o Estado necessário. Em suma, o lado bom da pessoa torna o direito, a sociedade e o Estado possíveis. O lado mal da pessoa torna o direito, a sociedade e o Estado necessários. Com efeito, se o ser humano fosse incapaz de solidariedade,
incapaz de amar, de buscar o bem, não seria possível a existência da sociedade, nem a do direito, nem a do Estado. Eu diria, sem medo de escandalizar-vos, que até uma sociedade de criminosos seria impossível se não houvesse entre os criminosos algo de humano e digno que lhes permita a ação conjugada, ainda que para o mal. De outro lado, se o ser humano fosse isento ao mal, fôssemos nós deuses perfeitos, então a sociedade, o direito e o Estado seriam desnecessários. Aí está a profunda humanidade do direito, que nasce da sociedade e opera com e pela política. O direito existe e é essencial ao fenômeno humano. Ao mesmo tempo, pela grandeza da dignidade humana e pela fragilidade do ser humano ao mal. Aí está, afilhados e afilhados, o maravilhoso campo de realização humana que escolheste. Esta conclamação que chega até vós, no início de uma nova jornada. Agarrai-vos à dignidade humana, aos seus valores, sem o que a vida social sequer existiria. E nessa sociedade que não existiria sem a pessoa, lutem incessantemente contra tudo aquilo que contingencia, que fragiliza e que viola essa mesma dignidade. A nova caminhada que está por começar virá, tenho certeza, inçada de dificuldades e de dilemas. Tem sido assim com o vosso paraninfo. Foi assim com os que nos precederam. Mas eu vos conheço. E mais, conheço a vossa fé num ser supremo, pessoa também, que nos comunicou amor e que, com o objetivo para que nós nos amássemos uns aos outros. Com a ajuda dele, tenho esta fé inabalável. A vossa geração terá mais êxito do que a minha nesta tarefa da construção da paz. Tenho dito.